E aí começa a minha história como produtor de conteúdo. Por quê? Eu dava aula de PHP. Sim. O aluno perdia uma aula de PHP. Onde ele buscava? Não tinha, filho. Era só um manual em inglês. Não tinha cursoemvideo.com. Não tinha livro de PHP. Livro de PHP é tudo em inglês, lá no início da vida do PHP. E aí o que eu comecei a ter problema? O aluno não podia faltar a minha aula. Senão ele gerava problema pra mim. E aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, vou pegar aqui vou tentar gravar as minhas aulas de alguma maneira. Mas não tinha câmera, não tinha nada. Então eu peguei um programa chamado Captivate, da Adobe, nem existe mais, eu acho. Que ele registrava fotos de uma tela e eu conseguia botar setinhas, ó. Clica aqui, faz isso, clica... E fazia tipo uma animaçãozinha. Um tutorial. E eu criei um tutorial de PHP para os meus alunos. Só para os meus alunos. E aí eu pegava esses vídeos que eu gerava. Primeiras versões do curso em vídeo. Sim. Eu comecei lá em 1997, eu comecei a gravar um vídeo. Eu não tinha voz, não tinha nada. Era uma tela e uma seta, ó. Esse comando serve para isso. Esse comando serve para isso. Que aí quando o aluno perdia a aula, eu falava assim, ó, assiste esse vídeo aqui. E eu dava um CD pra eles. Um CDzinho com as aulas. Queimava um CD, você? Queimava um CD. Eu tinha um gravador de CDR, sei lá como é que se chamava o negócio. Eu gravava e entregava pra eles. Perdeu a aula da semana passada? Vai lá e assiste o vídeo 5. Eram 14 vídeos só. Era coisa simples. E aí eu comecei a galera começou a gostar desses vídeos e eu comecei a disponibilizar esses CDs na biblioteca. Porque o lugar onde eu trabalhava, ele era colégio e também faculdade. E a galera da faculdade também começou a ver esses vídeos. Mas não tinha minha voz, não tinha nada. Tinha lá, criado pelo professor Gustavo Guanabara e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a botar esses CDs na biblioteca. E começou a sumir os CDs. Tipo, não sumir de roubar. Sim, a galera pegava emprestado e não devolvia. Devolvia toda arranhada e não lia mais. Eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer essa parada? Eu falei, pô, PHP. Eu tenho a ferramenta na minha mão. Eu vou pegar uma empresa de hospedagem e vou colocar minhas aulas no ar pro cara baixar. Sim. E aí eu contratei uma empresa americana que me cobrava, eu acho que ela me cobrou $7 por ano. Eu paguei $7 e botei meus vídeos lá. E aí eu falava, ó, aí eu tinha que comprar um domínio. Aí o meu domínio ia ser meu nome, que os meus alunos me chamavam de Guanabara, sempre me chamaram de Guanabara. Aí eu falei assim, vai ser guanabara.com. Não tinha guanabara.com. Guanabara.com.br. Não tinha guanabara.com.br. E o .com.br era caríssimo pra mim na época. Aí eu falei, vou comprar um domínio baratinho. Aí tinha lá guanabara.info. Porra, info de informática. Guanabara.info. Comprei o domínio e aí o aluno podia baixar assim, acessava www.guanabara.info e tinha uma página escrita assim, baixa aula 1, baixa aula 2. Passado alguns meses, meu site não funcionava mais. Nossa. Aí eu fui verificar meu e-mail, tinha um aviso dessa empresa de hospedagem americana. Não lembro qual é o nome, não. Bluehost. Bluehost. Nem sei se existe mais. Existe, então. Existe, vira e mexe, eu pego alguém dizendo, não, porque eles dão um e-mail ilimitado, eles dão não sei o que ilimitado. É muito ruim. E eu falo, olha... eu assinei esse plano ilimitado. $7. É limitado até o momento em que eles acharem que tá na hora de limitar. A mensagem dizia exatamente isso. Olha, você que tá aqui no plano ilimitado anual e tal, não sei o quê, o seu site não pode ficar no ar porque ele tá tendo muito acesso. Sim. Putz, mas não é ilimitado? É ilimitado, mas... Tem limite. Tudo na vida tem limite. Exatamente. Aprendizado. E aí eu fui simplesmente expulso, tipo, tchau. E aí eu falei assim, tchau, vamos voltar pros CDs. Tá bom, era o que tinha, né? Era o que tinha. Isso foi em 98, 99. De 99 a 2005, esses... sonho de ter um site ficou adormecido. Fiquei lá, o domínio expirou, perdi o domínio. Eu nem me lembro o que aconteceu com aquele domínio. Mas enfim, em 2006, eu tava dando aula. Em 2006 eu já tinha passado o meu concurso público. Porque uma coisa que eu também fui educado pra ser da minha família. Numa família de subúrbio, a ideia de ser funcionário público pra ter estabilidade, e você que tá só ouvindo, estabilidade tá entre aspas gigantes. Ainda tem muito isso, né? Tem muito, ainda tem. Ah, não, vira funcionário público, você tá estável. Sua vida tá acabou, você garantida. tá feito. Meu filho é funcionário público, pô. É isso. E eu já era funcionário público, eu fiz o concurso e tal. Inclusive, meu coordenador falou assim, vamos fazer o concurso da FITEC, que é onde eu trabalho hoje. Eu falei, não, quero não, cara, já tô trabalhando pra caramba, não quero arrumar mais problema. Ele, não, isso vai ser funcionário público e tal. Eu falei, então vamos fazer. Aí fiz o concurso, passei. Passei, tipo, a matéria que caía era a matéria que eu dava aula, então, tipo... Tava tranquilo. E o pior, sabe o que eliminava muita gente? As matérias que ninguém gostava. E aí, o que eu falei? Eu sabia a matéria que ninguém gostava e sabia a matéria que a galera gostava. Passei fácil. Aí, beleza, tava lá nesse cargo público, dando aula,
E aí bateram na minha porta e falaram assim, olha só, você podia parar a tua aula um pouquinho? Que tem um empresário lá pra falar com teus alunos. Aí eu falei, cara, eu vou te falar... Empresário? Falar pra Aí eu falei, putz, empresário, falar com meus alunos. Cara, o cara tá numa escola pública, maluco. O que esse vai querer vender, tá fazendo aqui? Vai querer vender produto. Pra pobre, porque em escola particular, se você que tá assistindo, estudou numa escola particular, virava e mexia antigamente, vinha vendedor de enciclopédia, parava a tua aula pra tentar vender coisa. Falei, cara, que escola pública, mano, o que o cara vai querer vender? Aí eu ia falar, pô, não vou parar não vou parar minha aula não. Aí veio assim, tipo, todas as turmas já estão lá, só falta a sua. Falei, cara, não vou soar doente não, né? Deixa a galera aí. E tava lá um empresário. Mala pra cacete. Na verdade, quem era? Era o Cauê. O que você tava fazendo na minha escola? Cara, então, naquela época, a Hostnet, acho que ela tava com 5, 6 anos de idade. E a gente identificou que era muito difícil contratar programador, contratar gente com experiência. E eu comecei a ir nas escolas, fazia uma apresentação sobre empreendedorismo, falava sobre o mundo de TI, e a gente fazia parceria com as escolas, para as escolas indicarem alunos para ir fazer estágio com a gente. Então eu estava em busca de estagiários para começar a montar uma equipe, né? A gente tinha uma equipe, mas era uma equipe ainda tava se montando. Mas no final dessa apresentação, eu lembro que eu fui até você e falei, pô, Cauê, prazer aí e tal, não sei o quê, sou professor de programação. Eu falei, pô, que maneiro. Falei, eu ensino criar site aqui na escola, tinha uma matéria de criação de site, era eu. E eu falava assim, pô, inclusive, te contar uma história legal, uma história engraçada. Eu fui expulso de uma empresa de hospedagem. Sim. Aí a tua frase pra mim foi, e por que você não hospedou na Hostnet? Porque a Hostnet é cara pra mim. Nem era cara. Mas não era... Enfim, não era acessível. Você não era $7 por ano. Sim. Entendeu? Mas era barato também. Foi, tipo assim... Mas eu tinha o CD. Sim. Então, pra que eu ia... Já tinha tomado na bucha de falou assim, o provedor gringo não vai querer, imagina o brasileiro. Então, aí... E você chegou e falou assim, não, bota teu site de novo lá, vamos... E aí eu corri atrás pra reativar aquele domínio. E eu consegui reativar o domínio. Era o mesmo domínio. O mesmo domínio, guanabara.info, www.guanabara.info. E aí eu reativei exatamente o mesmo HTML. Baixa aula 1, baixa aula 2, baixa aula 3... E voltei a colocar aquilo ali. E continuamos nossa vida. Continuamos, seguiu tua vida, eu segui a minha e tranquilão. E aí, nessa época, tinha o sucesso dos blogs. Blogueira. Teve a história do Baixa Aqui, né? Não, perdão, o do Baixa Aqui, eu pulei o negócio. Por que eu fui expulso da outra, da primeira empresa de hospedagem? Porque ela falava, você tá com muito acesso no seu site. Muito acesso, cara, eu tenho 50 alunos. Ele, não, filho, tá dando milhares de acessos aqui. Falei, cara, impossível. Aí ele fez o trackback lá dos links, e ele falou, esse site aqui tá trazendo um monte de coisa. Ele tava lá, baixaqui.com.br. O criador do Baixa Aqui, que é o Gustavo, um grande abraço pra você mudou minha vida pra pior. Mentira, sacanagem. O Gustavo chegou minhas aulas pra ele de alguma maneira, ele falou assim, caraca, essas aulas são maneiras. Botou na capa do Baixa Aqui. Quer aprender PHP? Clica aqui. E aí levava pro meu site. Que o Baixa Aqui ele não botava pra baixar do servidor dele. Consumia o meu. Sim. E aí eu fui expulso por causa disso. Desculpa, pulei um pedaço da história. O Baixa Aqui foi isso. O Baixa Aqui tirou o meu site do ar. Porque fez sucesso demais. Fez sucesso demais. E é bizarro. E aí eu levei o site pra Hostnet anos depois mesmo, sabe? Eu tinha sido expulso e desistido. E aí eu comecei a perceber que eu falei assim, cara, acho que dá pra criar um blog pra eu ensinar programação também, em vez de fazer em vídeo, fazer em blog. E eu falei contigo. Falei, vamos fazer um blog? Tu, vamos. Falei, cara, mas isso vai consumir mais servidor. Tu, tranquilo, pode trazer. Servidor não era um problema no começo. Então. Mas aí eu comecei a dar ideia pra você e você topar todas. Sim. Aí eu falei assim, caraca, esse cara é louco, mano, que ele topa tudo. Mas a gente se entendeu muito bem desde o começo, né? Sim, sim. Você depois logo começou a indicar o pessoal pra trabalhar com a gente. Foi. Mas aí você lançou o podcast. Isso, aí eu falei, vamos lançar um podcast? Aí tu, o que é podcast? Falei, isso aqui. Aí mostrei alguns podcasts pra você. Isso era em 1997. Mas podcast não é da pandemia? Não. 97? 2007. 2007, perdão. 97 foi quando eu tava na aula de PHP. Sim. 2007. Podcast não é da época da pandemia, né? Da época da pandemia é o Flow, um pouquinho antes da pandemia. Foi um outro formato. Foi um formato que explodiu. Esse formato aqui. Né? Que o pessoal batizou. Fez até piada de mesa cast e tudo mais. Porque tem mesa, né? Então, eu já gravava numa mesa antes, então... Você gravava na mesa de som. Eu comecei a ter as coisas porque eu falava assim, acho que eu consigo fazer. E o louco do Cauê aceitava. Eu falava, putz, eu tenho um servidor liberado pra mim. E eu lembro no podcast que quando fazia mais sucesso, o servidor começava a cair. Sim, isso que eu falei. No começo não era um problema, mas depois você foi crescendo tanto que a gente teve que botar um servidor só pra você e vira e mexe, o servidor transbordava. Chegou um momento que eu
tive que ter um servidor de arquivo separado pro podcast. Foi crescendo e foi dando trabalho. E não me custava nada. Só falava com o doido do Cauê e ele topava. E aí começou a crescer. Tanto que em 2009, 2010, que foi o auge do meu podcast, né? Não do podcast brasileiro. O auge do podcast brasileiro aconteceu alguns anos atrás. O auge do meu podcast foi quando começou a dar muito certo e a gente brincava, falava assim, você ouvinte, se você derrubar o site... Sim, botava no ar e vamos lá, pessoal, vamos tentar derrubar. E derrubavam. Derrubavam. A galera derrubava. Eu tenho que dizer que isso é verdade. E era divertido. Mas eu não te expulsei. E a gente se divertia. Caraca, eles derrubaram mesmo. E aí o Cauê, aumenta tal coisa, aumenta o recurso aqui, aumenta o recurso lá. Então assim, foi um momento muito legal de aprendizado, onde eu usava o podcast. Qual era o objetivo do podcast? Ensinar tecnologia, deixar a galera atualizada no mundo da tecnologia e tudo mais. Era um podcast de tecnologia. Mas tem uma história muito bacana que foi quando eu não te apoiei numa ideia. No teu curso que deu mais certo... Você olhou pra mim e me contou. É muito louco. Muito, tipo assim, eu não consegui ter a mesma visão que você. A minha gerente me colocou num evento do YouTube. Falou assim, pô, tô te convidando pra um evento do YouTube. Fui lá assistir. Nesse evento tinha várias palestras simultâneas. Sabe aquele evento, tipo, tem 5 palestras simultâneas. Sim. Escolhe pra onde você vai. Tinha uma palestra que era assim, converse com um engenheiro do YouTube. Um engenheiro do Google. Falei, caraca, eu vou conversar com o engenheiro do Google. Ninguém teve a mesma ideia que eu. Tinha, 4 pessoas e o engenheiro do Google lá. Tanto que ele até brincou, gente, só tem isso aqui, pô, vamos lá ver a outra palestra, né? Ele brincou e tal. Ele falou, vou apresentar algumas coisas aqui sobre YouTube. Como que funciona a busca, como que funciona tal coisa, palavra-chave, se vale ou não. Era tipo um pergunte pro cara e Sim. ele vai responder. Aí eu fiz uma pergunta pra ele, falei assim, cara, no Google, no YouTube, alguém tem noção de, do algoritmo como um todo? Aí ele, tu é do quê? Tu é qual a tua área? Eu falei, eu sou programador. O que ele tá querendo, meu irmão? Não, ele quis saber porque, eu falei a palavra algoritmo numa época que hoje todo mundo fala algoritmo e a maioria não sabe nem o que é algoritmo. Mas todo mundo já aceita, né? Já aceita a palavra algoritmo. Mas não sabe muito bem o que Na época soou estranho pra ele. Falei, cara, mas... a lógica do Google, será que existe algum ser humano que consegue ter noção de que é tudo do Google, tudo que é do YouTube? Ele, cara, não tem isso. Aí eu falei, tá, mas quais linguagens são usadas? Ele, tem várias linguagens que são usadas e a gente usa PHP, a gente usa tal coisa, a gente usa tal linguagem, usa muito C, usa muito Rust. E aí ele falou assim, mas uma das linguagens mais legais que dá inteligência pro Google, a sugestão, que usa muito de análise de dados, é uma linguagem chamada Python. Eu nunca tinha ouvido falar a linguagem Python. Eu falei, Python? Como é que escreve Python? Ele, Python, eu sou só uma cobra mesmo. PY, Python. Eu fui e anotei. E segui o evento, fiz várias outras perguntas pra ele e tal, mas fiquei com aquele negócio lá do Python anotado. E ele até falou, pô, você que ensina programação, Python é uma ótima linguagem pra ensinar programação pra criança. Nos Estados Unidos usam Python pra ensinar programação pra criança. Talvez seja uma boa coisa pra você. Fiquei com aquela sementinha na cabeça. Nem eu sabia dessa aí, que tinha vindo daí. Foi daí. E aí eu comecei o quê? Em casa, a aprender Python. Eu falei, cara, que linguagem gostosinha de se programar. Linguagem delicinha. Delicinha, porra, cara, legal mesmo, sabe? Professor fazendo programação delicinha. Aí, por isso que vai parar no Xvideo. Garoto de programa. E aí eu falei assim, cara, eu vou criar um curso de programação não só pra quem tá querendo programar, quem, sei lá, tá procurando um curso de uma linguagem X. Vai ser um curso assim, aprenda a programar pra qualquer pessoa. E eu tive essa ideia. E aí eu cheguei e falei, quem era o louco que topava todas as minhas ideias? Cauê. Aí o Cauê chegou pra mim e falou assim, cara, vamos fazer um curso de marketing digital, não foi isso que você falou? Eu tava tentando alinhar os interesses, o curso em vídeo tava crescendo. Sim. E eu precisava dar notoriedade pra Hostnet também. Claro. Então eu tentava te trazer conteúdo que eu achasse que ia ser bom Sim, pra você ambos. e para a Hostnet. Sim. E daí, quando você teve essa ideia do Python, eu não entendi nada. A gente teve essa ideia ao mesmo tempo. Eu queria o marketing digital e você queria... Você queria marketing digital e eu queria Python. Eu falei, cara, vamos fazer os dois. Você, não, vamos fazer marketing digital. E a Hostnet era minha patrocinadora, cara. Todo curso, ele envolve dinheiro. Sim. Qual era meu modelo de negócios pro curso em vídeo? Eu funcionar meio que no 0 a 0. Eu preciso de 20 mil pra fazer um curso. Eu pedia 20 mil pra patrocinadores, pegava esses 20 mil e montava o curso. Era isso. E eu levei um não do Cauê. Foi o primeiro não, cara. Aí tu fez o site. O site foi um sucesso do caramba durante um tempão. Você fez essa migração do site, começou a fazer vídeo, começou a produzir vídeo pra Hostnet. E aí eu falei, pô, vídeo... E nessa época... A gente montou um estúdiozinho lá na Hostnet.
Montamos um estúdiozinho de 2x2. Pega os primeiros vídeos do curso em vídeo. O curso de HTML... Foram gravados lá. Primeiro curso de HTML. Foi gravado lá. Diretamente dos estudos da Hostnet. É verdade. Foi um espaço que foi cedido onde a empresa nasceu mesmo. Sim. Onde ela foi fundada. E eu gravava lá. Gravava vídeos pra Hostnet e gravava vídeos pro canal. Que tava começando. Que, na verdade, foi o seguinte. O nome Curso em Vídeo, ele surgiu num dia desses que eu tava gravando pra vocês. Eu tava fazendo um vídeo que era, tipo assim, compra de domínio. Como comprar um domínio. Aí eu falei, vamos imaginar que eu queira criar cursos. E na minha cabeça, eu queria criar cursos. Imagina assim, tipo, curso em vídeo. Eu acho que eu cheguei a falar assim, curso em vídeo é um nome difícil, é um domínio difícil de estar livre. Aí eu digitei curso em vídeo, escolhi lá .com, disponível. E meu Deus. E eu lembro que no final desse dia eu comprei. Fui lá e falei assim, vou comprar. A gente falava disso pra caraca, de domínio, de hospedagem. Eu não tinha criado nada, criado nada. Aí surgiu a ideia gravando um vídeo, ensinando os clientes a escolher um bom nome para domínio, e escolher como é que seria a terminação, né, a extensão TLD, enfim, tudo mais. Surgiu o nome curso em vídeo, estava disponível e eu comprei naquele dia, sem saber o que eu ia fazer. Eu falei, caraca, curso em vídeo é um nome muito forte. E aí eu comprei e falei assim, cara, vou criar um canal no YouTube também. Aí criei lá, youtube.com/curso em vídeo. Não disponível. Aí eu criei assim, cursos em vídeo. Falei, cursos em vídeo também é bom. Só que se você ler cursos em vídeo tudo junto, fica curso sem vídeo. Pode digitar aí. Aí eu falei assim, cara, não é curso sem vídeo, mas nasceu assim. Não tinha vídeo nenhum. Eu já tinha domínio, que eu comprei trabalhando numa empresa de hospedagem, e tinha o canal do YouTube, isso era 2012. youtube.com/curso sem vídeo. Até hoje, se você digitar youtube.com/curso sem vídeo, se eu não me engano, abre o site do curso em vídeo. Mas eu não tinha nada. Se eu pudesse definir esse episódio faça seus planos e aceite se der tudo errado. Eu sempre fui um cara de fazer muito plano. Eu gosto de brincar que eu sou um fracasso ambulante. O que é o fracasso? Se você tem um plano e ele não acontece, isso é um fracasso. Concorda comigo? Deu errado. Depende. Não. No teu caso não é. Você cisma com isso, mas não é verdade. O Cauê fica boladaço. Porque uma coisa é o seguinte, olha, eu planejei aquilo e daí deu tudo errado. Não é que deu errado. Você acabou não exatamente... Aí vamos contar então a história. Você era um menino... do interior, comunidade, do subúrbio, do Rio de Janeiro. Quebrada. Da quebrada. A gente já gravou muito lá. Sim. Seus pais moram lá até hoje. Bastante, né? Meus pais estão lá. Não estão onde a gente nasceu. Estão num lugar melhor. É Marechal. Marechal Hermes, famosa Rio de Janeiro. De Marechal. Exato. Se você já ouviu... Carioca da Gema. Isso aí. Se você ouviu a batata de Marechal, eu já dei aula pra filha do dono da batata de Marechal. E você estudou também com o Fenômeno, não foi isso? Eu fui na 6ª série, eu fui da sala do Ronaldinho Fenômeno. O Ronaldinho virou Ronaldo. Porque o Ronaldinho é o bruxo, né? Aí você estudava no Santa Mônica. Estudava no Santa Mônica. E lá mesmo você começou a dar aula, não foi? Sim, minha primeira experiência... Você foi dar aula no lugar onde você... Você foi o quê? Você saiu de monitor pra virar professor? Na verdade era o seguinte, eu era bolsista dessa escola. Você era bolsista? Certo? Eu Como você conseguiu bolsa? Pedindo. Você foi lá na escola... Eu só tinha um não. Só tinha um não. Quantos você tinha? Eu era jovem, eu era bem jovem. Meu pai pediu também, eu pedi... seu pai pediu? A gente foi pra pedir e conseguiu. Ajuda a gente e tá tranquilo. Quando eu comecei a fazer o curso técnico mesmo, aprender a programar e tudo mais, por que eu fui aprender a programar? Um tio meu falou assim, por que tu não vira programador? Por quê? Porque eu gostava muito de videogame. Eu jogava muito videogame dos meus primos. E aí falou assim, tu gosta de desenhar? E gostava de me desenhar. Eu era o desenhista da sala. E aquele cara que desenha o professor, desenha os colegas, era eu. E meu tio falou assim, tu gosta de desenho, tu gosta de videogame? Por que tu não aprende a programar? Não tinha essa cenário como tem hoje. Era difícil aprender a programar. Era praticamente impossível, filho. Mal internet, tá? Não tinha. Que mal internet, rapaz? 91. Não tinha internet. 90, 91. No Brasil, a internet mesmo chegou em 94. Sim, não tinha nem BBS ainda, eu acho. Não. Esquece isso. Não tinha. Aí ele falou que você tinha que aprender a programar. Pra eu poder criar um jogo. Aí o meu plano qual era? Vou aprender a programar pra criar um jogo. Mais fracasso. Por quê? Eu nunca criei um jogo, mas eu aprendi a programar. Você criou um jogo... Todo seu, toda a sua cena, todo o teu... Eu entenda, quando eu falo fracasso, eu não estou reclamando. Eu sou um cara que eu gosto de classificar, eu sou um fracasso pra cima, sabe fracasso pra cima? É sucesso o nome disso. Não, tudo que eu planejei deu errado, mas não deu errado pra baixo, deu errado pra ruim, deu errado pra bom. Tudo que você fez foi sucesso. Eu falo brincando, óbvio, por favor, não me entendam mal, não tô reclamando de nada, mas é isso, eu fui pra área de tecnologia por causa disso, era bolsista, e aí uma das coisas que eu era exigido durante o bolsa... A contrapartida era, fica aqui nos laboratórios
ajudando as pessoas. Vai lá e tira a dúvida dos alunos. Exato. E aí eu começava a ajudar as pessoas. E como eu disse no episódio anterior, no episódio 0, eu era muito tímido, mas eu era comunicativo. Eu sabia tornar comum. Eu assistia a aula do meu professor, falava, caraca, ele explicou essa parte maneira. Vou repetir. Pô, essa parte não foi tão maneira. Vou tentar criar um paralelo. Eu vivo fazendo isso na minha vida. Você já tá na minha vida há muito tempo. Você sabe que eu sempre invento assim, eu quero explicar o negócio de tecnologia. Ah, porque um pedreiro... Tu fala, cara, que tem pedreiro? Eu falo de... Tudo ele bota o pedreiro no meio. Eu sempre boto uma coisa mais comum do que um programador. Hoje em dia, o programador é mais comum, né? Mas enfim, eu sempre tive isso, eu sempre fui comunicativo. E os meus professores me botaram pra ajudar os colegas. E aí, obviamente, o professor chegava lá, eu tava lá pra ajudar, às vezes falava assim, Guanabara, me ajuda aqui, eu preciso ensinar isso aqui pra eles, ensina aí. Aí eu ficava lá ensinando pras pessoas. Isso no Santa Mônica. Isso no colégio onde eu estudei. E numa dessas mordidinhas, surgiu uma grande alavanca da minha vida, que eu acho que essa eu nunca contei em nenhum podcast. Opa! Que foi o seguinte... Eu trabalhava nesse laboratório de ciências radiológicas, já não estava mais lá programando, mas o nosso chefe principal, Carlos Alberto, ele era um físico nuclear conhecidão, e ele trabalhava numa empresa que fazia operação de tumor cerebral utilizando equipamento ultramoderno. E esse equipamento ultramoderno estava ligado num Macintosh. Aí ele falou pra mim, vem cá, me ligou, falou assim, cara, tu conhece Macintosh? Ele falava Macintosh. Conhece Macintosh? Eu falei, não, mas é tipo, computador, é computador. Ele, tu sabe usar essa parada? Eu falei, cara, eu acho que dá pra aprender. Fui lá, usei mouse, tudo bonitinho, igual o Windows, na época, o Windows 3, né? E eu comecei a mexer a parada e funcionou normal, sabe? E eu comecei a trabalhar nessa parada. De vez em quando eu ia pra lá, quando tinha um paciente, e eu usava o computador. Nesse computador, eu digitava alguns parâmetros que operava o tumor dessa pessoa. E eu fiz isso várias vezes. Eles me ligavam, falavam... E era assim, tipo... R$200 um dia de trabalho. Não era real, na verdade. Mas era R$200 um dia de trabalho. Eu falei, putz, maneiro. E aí eu garantia um dinheirinho extra de vez em quando pulando pra lá, nos buracos das minhas aulas, né? Que tava cheio de buraco nesse momento que eu tinha perdido. Emburacado. Tava todo emburacado o meu horário. E minhas finanças também. E aí, numa dessas operações, eles falaram assim, o paciente quer conversar com a equipe médica. Entrou e foi falar com a equipe médica. Entrou um senhorzinho... Entrou e foi lá falar com a equipe médica. Do nada vem esse senhorzinho andando pra cima de mim. Fala assim, e esse menino aqui? Aí o meu chefe na época, né? Falou assim, ele que digita todos os dados, todos os parâmetros que aquele equipamento que você ouviu lá vai dar. E é esses parâmetros que ele coloca aqui que vão acabar com o seu tumor. Porque a máquina vai operar baseado nesses parâmetros. A máquina calcula tudo. Não é esse menino que calcula. Aí ele falou, então quer dizer que se ele errar isso aqui, eu morro? Aí a minha resposta... Morre. E a resposta foi assim, morre, mas o senhor não vai morrer, porque eu vou fazer certinho. E aí, beleza. Ele gostou até da resposta e tal. Alguns meses depois, ele voltou lá e falou assim, cadê aquele menino? Ele perguntou o que eu fazia, eu falava, eu dou aula de programação, eu mexo com computador. Você já dava aula de programação? Já dava aula de programação. Eu comecei dando aula de programação. Aula de programação em escola era uma coisa muito avançada, curso técnico. Né? No curso técnico. Era necessidade, sim, sabe? Legal. E eu falava do aula de programação e tal, não sei o quê. Aí esse cara, quando ele voltou, ele falou assim, você falou que é professor de programação, né? Professor. Então, tem uma empresa, tem uma faculdade, um colégio, uma faculdade, que me homenageiam, e lá eles têm um curso técnico. Vai lá, procura o fulano, e o ciclano ou beltrano, e você tem emprego pro resto da vida. Ele ficou grato porque teve... Qual era a escola? Esse cara era o nosso ex-ministro do Brasil, ministro da Economia, que era o Mário Henrique Simonsen. E aí ele era ex-ministro da Economia do Brasil. E esse cara tava operando lá, porque era um hotel era um hospital de gente rica mesmo. Era Hospital Samaritano ali em Botafogo. Sim. Eu trabalhava do lado do Hospital Samaritano numa radioterapia que trabalhava lá. E aí eu conheci o Mário Henrique Simonsen, eu não sabia que ele era ministro da Economia, foi ministro da Economia do Brasil. Foi ministro da Economia? Foi um ministro, acho que é Economia. Eu fui nesse colégio e falei assim, ele, já avisei que você vai chegar lá. Quando eu cheguei lá, todo mundo, você que... o professor Mário Henrique falou de você e tal, vamos trabalhar junto e tal. E trabalhei por muitos e muitos e muitos e muitos anos lá. Inclusive, foi lá que eu dei aula para um monte de aluno que trabalhou com a gente. Inclusive o Alfredo, que tá aqui no canal, grava com a gente de segurança, de hardware, de rede. Foi meu aluno lá nessa instituição. É muito doido. Eu visitei vocês lá alguma vez. Foi lá que uma das vezes que eu encontrei você. Foi lá que eu te conheci? Você me conheceu na Faetec. Na Faetec. E logo em seguida, na semana seguinte, você me chamou pra ir lá. Exatamente. É isso aí. Exatamente. É muito louco esse negócio. Aí você foi pra Simmons. Aí eu fui pra Simonsen. E na Simonsen eu comecei a
aprender uma outra coisa na minha experiência também. Por exemplo, tinha umas certas matérias que todo mundo gostava de dar aula. E aí nas reuniões tinha meio que briga. Não, me dá essa matéria, eu quero essa, eu quero essa. O que eu comecei a fazer? Ficar de olho nas que ninguém queria. Falei, pô, quais que ninguém quer? Pô, aqui ninguém quer essa, ninguém quer essa, ninguém quer essa. Comecei a me especializar nas matérias que ninguém quer. Por quê? Foi contra a manada. Eu fui o único. Então quando tinha assim, professor pra dar estrutura de dados. Putz, só tem o Guarabara. Bota ele. Aí você foi se tornando essencial. Não digo essencial, mas eu me tornei a comodidade deles. Não vamos procurar outro professor não, já tem ele, deixa ele aí. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.